Olá, olá, meus queridos alunos. No dia de ontem, dia 8 de junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento quanto à competência para dirimir conflito de atribuições envolvendo MP federal e MP dos estados. Daí, então, a importância de gravarmos esse vídeo para vocês, mostrando exatamente qual era o entendimento anterior, quais eram as críticas que recaíam sobre ele e qual é a nova orientação firmada pelo Supremo no dia de ontem, com base nesse voto aqui, do ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo seguido por outros ministros, pelo Fux, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Lewandowski, a decisão do plenário. Vamos lá? Inicialmente, pessoal, o que é um conflito de atribuições? Está aí na tela para vocês. O conflito de atribuições nada mais é do que um procedimento incidental que visa dirimir uma eventual controvérsia entre dois ou mais órgãos do Ministério Público quanto à responsabilidade ativa para a persecução penal. Renato, como assim? Ora, imagine você que aqui eu tenho os autos de um procedimento investigatório criminal, famoso PIC, tramitando comigo, promotor da Justiça Militar da União. Concluídas as investigações, pessoal, eu entendo que não há nesses autos nenhum indício de crime militar, mas sim de crimes estaduais, crime comum da competência da Justiça Estadual. Nesse caso, o que eu vou fazer? Em tese, eu vou remeter os autos ao Ministério Público do Estado. Mas e se o MP estadual não concordar? Surge aí o chamado conflito de atribuições. Perceba que ele é semelhante ao conflito de competência. Só que o conflito de competência ocorre quando há pelo menos uma autoridade jurisdicional envolvida. No meu exemplo, veja que em nenhum momento eu disse que tinha havido uma decisão dada por algum juiz. Não. Eu, promotor militar, estava investigando, remeti para o colega do MP estadual. Não houve em nenhum momento decisão dada pelo Poder Judiciário quanto à competência. Porque se houvesse decisão nesse sentido, o conflito deixaria de ser de atribuições e passaria a ser um conflito de competência, certo? Dito isso, pessoal, a gente precisa verificar quem é que vai ter competência para resolver esse conflito de atribuições. De quem é a competência para dirimir esse conflito de atribuições? Então vamos lá. Para você responder a essa indagação, a melhor dica que eu poderia dar para vocês é exatamente qual? Ora, se há um conflito de atribuições entre órgãos ministeriais, o ideal é você olhar para cima deles e procurar o quê? Um órgão ministerial que seja comum e superior a ambos. Em sala de aula eu costumo brincar, Charles bem sabe disso, né? Por exemplo, meus filhos estão lá. Há uma disputa entre eles, alguma briga, alguma coisa assim. Quem é que vai dirimir a controvérsia? Você vai buscar um órgão superior e comum a ambos, o pai, a mãe e assim por diante. A ideia aqui é absolutamente a mesma. Veja, alguns exemplos podem ser colocados para auxiliá-lo nessa discussão. Primeiro, vamos imaginar que nós temos dois colegas, pessoal, do MP estadual. Então, o MP estadual de Roraima com o MP estadual de Roraima. Nesse caso, colegas, quem é que vai dirimir o conflito de competência? Fácil. Fácil porque, se os dois promotores de justiça pertencem ao mesmo Ministério Público, eu vou colocar essa competência nas mãos de quem? Do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Roraima. Nos exatos termos, pessoal, do artigo 10, inciso 10, da Lei 8.625 de 1993. Ótimo. Segundo exemplo, Renato, mas e se eu tenho um colega procurador da República na Bahia e um colega procurador da República em Pernambuco? Quem vai dirimir isso? Colegas, também muito simples. E por quê? Porque estamos no âmbito do MPF. E a gente sabe que aqui existe um órgão superior que detém essas competências revisionais, que seria exatamente quem?
a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Então aí, pessoal, nos exatos termos da Lei Complementar 75 de 1993, artigo 49, inciso 8º, e artigo 62, inciso 7º, essa competência vai caber à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Seguimos. Renato, no próximo exemplo, MPM e MPF, ou seja, tá aqui, ó, Ministério Público Militar, ao qual pertenço, e os colegas procuradores da República, MPF. Aqui, pessoal, basta lembrar que estamos falando de dois ramos que pertencem a quem? Ao MPU. O Ministério Público da União engloba o MP Militar, o MP Federal, o MP do Trabalho e o MP do Distrito Federal e Territórios. Ora, se eu tenho um conflito, então, instalado no âmbito do MPU, nada mais natural do que outorgar essa competência a quem? A seu respectivo chefe. Então, neste caso aqui, pessoal, a competência será de quem? Do Procurador-Geral da República. Tá? Então, essa competência vai ser dele, já que é o chefe do MP da União, nos exatos termos aí, pessoal, do artigo 26, inciso 7º, também da Lei Complementar 75/93. Os três primeiros exemplos, simples, nada muito polêmico, porque a própria lei já prevê isso. A situação fica mais interessante e controversa quando chegamos aos dois exemplos finais. Quem é que vai dirimir um conflito de atribuições entre um procurador da República do Rio Grande e um promotor de justiça de Santa Catarina, ou um MP mineiro e o MP baiano? Quem é que vai dirimir esse conflito ou esses conflitos de atribuições? Aqui, pessoal, várias posições foram se sucedendo ao longo dos anos. Num primeiro momento, havia quem dissesse o seguinte, que você deveria encarar essas duas últimas hipóteses como um chamado, como que a doutrina chama, de conflito virtual de competência. Renato, como assim conflito virtual de competência? Porque no exemplo dado, pessoal, nós temos um conflito de atribuições, já que não há, em tese e de maneira concreta, nenhuma decisão dada por nenhum órgão do judiciário. Tudo bem, mas qual é a ideia de alguns doutrinadores? Ora, você pode trabalhar com a premissa de que esses órgãos ministeriais, mais dia, menos dia, irão provocar os respectivos juízos perante os quais atuam. Daí a terminologia, conflito virtual, ou seja, partindo da premissa de que um dia eles vão atuar perante seus juízos, então, em tese, todo conflito de atribuições será um conflito virtual de competência. Então, a solução, nesse último caso, seria trabalhar como se estivéssemos diante do quê? De um conflito de competência. E aí, pessoal, basta então você imaginar que o colega procurador da República estaria atuando perante um juiz federal, lá no Rio Grande do Sul, ou seja, 4ª região. E o colega do MP estadual estaria atuando perante um juiz estadual de onde? De Santa Catarina. Nesse caso, a quem competiria dirimir esse conflito de competência, em caso virtual de competência? Ora, aqui você vai ter que subir até chegar onde? No STJ. Mesma coisa no exemplo de baixo. Se eu tenho um juiz estadual mineiro e um juiz estadual baiano, STJ seria a competência. Então veja, pessoal, os dois últimos exemplos aqui colocados para vocês, uma primeira corrente, então, sustenta conflito virtual de competência e nos exemplos dados, a competência seria do STJ, certo? Há, todavia, pessoal, uma segunda corrente, então vou até colocá-las aqui para vocês. Ó. Primeira corrente dizia o quê? Que você deve resolver isso aqui como um conflito virtual de competência. Ótimo. Renato, segunda corrente sustenta o quê?
A segunda corrente, pessoal, trabalha, ou melhor dizendo, trabalhava com a ideia de que teríamos em caso o quê? Um conflito entre entidades da federação. Como assim, Renato? De acordo com essa segunda corrente, o MPF representaria a União. O MP de Santa Catarina representaria o Estado de Santa Catarina. No exemplo de baixo, MP de Minas representaria o Estado de Minas Gerais, terra do grandioso Clube Atlético Mineiro. E logo abaixo, teríamos o Estado da Bahia. Então, essa segunda corrente, pessoal, dizia que estávamos diante de quê? De um conflito entre a União e um Estado da Federação, entre estados da federação e, à luz da Constituição Federal, pessoal, a quem compete dirimir essas causas e conflitos entre a União e os estados, a União e o DF, ou entre uns e outros, ao Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, durante muito tempo, trabalhava-se com a ideia de que tínhamos aí um conflito entre entidades da federação. E por isso essa competência seria de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aliás, pessoal, você pode anotar aí no seu material a ACO, Ação Civil Originária 853, a ACO 889 e assim por diante. Maravilha! Eis que surge então, meu querido Charles, e vejo que não falta, são correntes sobre o assunto, uma terceira posição. Renato, como assim? Há alguns anos, pessoal, o Supremo voltou a apreciar a matéria, e isso aí se deu lá nos idos de 2016, e o Supremo entendeu que não teríamos um conflito jurisdicional, que esse conflito seria um conflito de natureza administrativa. Logo, não seria caso de se aplicar o artigo 102, inciso 1º, a linha F, há pouco exibido para vocês. Então, o que o Supremo passou a entender? O Supremo passou a entender que essa competência para dirimir, e aliás foi um caso envolvendo o MPF e MP estadual, dizendo que essa competência seria de quem? Do Procurador-Geral da República. Essa decisão foi firmada, pessoal, nesse julgado aí exibido para vocês, ó, ACO 924 1394 4863, em que o Supremo decidiu, vejam, não cabe ao Supremo, concordo 100%, julgar conflito de atribuição entre MP federal e MP dos estados, porque a questão não é jurisdicional, mas sim de natureza o quê? Administrativa. Portanto, essa competência será de quem? Do Procurador-Geral da República. Ou seja, com base nesse entendimento, 2016 para cá, competência para o Procurador-Geral da República. Se você olhar o voto, por exemplo, do ministro Dias Toffoli, o que ele disse? A competência seria do PGR, que na condição de chefe do Ministério Público, deve decidi-los como entender de direito. Também pesou muito, pessoal, o fato de que o Supremo reconheceu que não estava dando conta de dar vazão aos milhares e milhares de pedidos de conflitos e que isso acabava dando ensejo à prescrição. Então, de lá para cá, começaram a mandar isso para quem? Para o Procurador-Geral da República. Mas desde 2016, e o nosso aluno pode confirmar isso, pessoal, a gente já fala para os alunos, aliás, basta pegar a edição 2020 do nosso manual e olhar, por exemplo, na página 1241, a gente já critica essa orientação firmada pelo Supremo há anos. E por quê, colegas? Porque, na verdade, quando você coloca o Procurador-Geral da República para dirimir esse conflito de atribuições, qual é o problema? Vários problemas. E vários problemas por quê? Colegas, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, que engloba, como disse há pouco, MPM, MPT, MPF e MPDFT, mas não engloba o MP dos estados.
Então é como se os filhos do vizinho estivessem em conflito e eu, Renato, fosse chamado para dirimir o problema. Peraí, eu não tenho atribuição sobre vocês. Então essa posição, pessoal, sempre foi duramente criticada, tá? Não apenas pela doutrina, mas principalmente pelos MPs dos estados, porque o MP do estado teria que sujeitar a uma ordem dada pelo PGR, que não exerce, no âmbito dos MPs estaduais, nenhuma posição de hierarquia, já que estamos falando de órgãos ministeriais, de MPs diversos. Uma coisa é um MP da União, outra coisa são os MPs dos estados, cada um separadamente, e outra coisa são os MPs dos tribunais de contas. Então essa posição, pessoal, sempre foi duramente criticada pela doutrina, que sugeria que ou se trabalhava com um conflito virtual de competência ou se atribuía essa competência a quem? Ao Conselho Nacional do MP. E é em boa hora, Charles, que finalmente o Supremo resolve essa questão e, na nossa humilde opinião, pessoal, de maneira muito o quê? Acertada. Eu não posso deixar o vizinho resolver os problemas dos meus filhos. Quem resolve o problema sou eu. E aí, qual foi a orientação dada, então, pelo Supremo, agora no início de junho de 2020? Olha só como tem posição. Conselho Nacional do MP. De fato, pessoal, julgando a ACO 843, acabou prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu o quê? Primeiro, a competência não é do Supremo. Correto, corretíssimo, pessoal. A competência do Supremo é uma competência taxativa e a gente tem que interpretar isso de maneira restritiva, exatamente para o Supremo cumprir as funções constitucionais que lhe são outorgadas. Convenhamos, não dá para imaginar que a Suprema Corte de um país vá ficar julgando conflito de atribuições entre órgãos ministeriais. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes entendeu e que foi seguido por outros ministros? Que essa competência não é do Supremo. E como se trata de uma questão administrativa, ela deve ser dirimida por quem? Pelo Conselho Nacional do MP. Então essa, pessoal, é a nova orientação do Supremo. Está aí na tela para você sintetizada. Na ACO 843, relator ministro Alexandre de Moraes, o plenário então concluiu que não cabe ao Supremo julgar conflito de atribuição entre MPF e MP estadual, já que não existe competência originária da Corte nesse caso. Maravilha. Determinou, ademais, o encaminhamento dos autos ao Conselho Nacional do MP, para que, nos termos do artigo 130-A, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º da Constituição, resolva ele esse conflito de atribuições. Prevaleceu no voto do ministro Alexandre de Moraes, pessoal, tirei um trecho aí para vocês, que com base numa interpretação sistemática da Constituição é mais razoável e compatível com a própria estrutura da instituição reconhecer no CNMP a necessária atribuição para solucionar esses conflitos entre seus diversos ramos, pois constitucionalmente tem a missão precípua de realizar o controle de atuação administrativa e financeira do MP. O diploma normativo citado está aí na tela para vocês, parágrafo 2º do 130-A da Constituição, cujo inciso 1º diz que compete ao CNMP zelar pela autonomia funcional e administrativa do MP, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar a providência, zelar pela observância do 37 e assim por diante. Só para a gente poder concluir, pessoal, a decisão dada pelo ministro, pelo plenário do Supremo, nessa ACO 843, foi num caso envolvendo MPF e MP estadual. Mas nos parece que, mutatis mutandis, esse mesmo raciocínio deve ser empregado a eventual conflito entre o MP do estado do Rio de Janeiro e o MP do estado do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina e assim por diante. Portanto, hoje, pessoal, à luz da nova orientação
firmada pelo Supremo nessa ACO 843, a gente pode dizer então que essas três primeiras correntes estão abandonadas e que hoje, à luz dessa nova orientação, as duas últimas hipóteses devem ser dirimidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, exatamente nos termos do artigo 130-A, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Então essa é a orientação que hoje prevalece. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo e que esse material certamente seja útil aí nos seus estudos, na sua preparação. Só me resta agradecer pela atenção. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau!